você? Imagine um estádio lotado, um pregador falando com grande eloquência do amor de Deus. Isso é espetacular, não é? Porém, o amor de Deus não pode ser partilhado apenas uma multidão, nem por pessoas com habilidades especiais. A boa notícia é que todos podemos e devemos partilhar do amor de Deus. Por quê? Pelo menos duas razões. Em primeiro lugar, porque há um poder incomum no testemunho pessoal. Quando o amor de Cristo nos transforma, temos algo a dizer sobre ele. Afinal, compartilhar o que Jesus fez por outra pessoa causa impacto, mas partilhar o que Jesus fez em nós causa um impacto muito mais poderoso. Em segundo lugar, é difícil argumentar contra a experiência pessoal. As pessoas podem debater nossa interpretação bíblica, elas podem zombar da nossa religião. No entanto, até os céticos são impactados quando alguém diz: eu estava repleto de culpa, mas agora com Cristo eu tenho paz. Na passagem bíblica de Mateus 28, 18 a 20, Jesus, nosso maior exemplo, nos ensinou sobre testemunhar. E aproximando, falou-lhes Jesus dizendo: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esta foi a missão que ele nos deixou, testemunhar as boas novas da salvação. A Bíblia diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouviram se não há quem pregue? Assim como naquele tempo, hoje muitas pessoas estão como Zaqueu, desejosas para ver quem é Jesus. E hoje Jesus está passando mais uma vez nessa terra, não com seus pés literalmente, mas passando através de suas testemunhas. É isso aí, pessoas como eu, como você, que fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Que possamos levar Cristo em nosso falar, em nosso andar, na nossa maneira de vestir, de cuidar das pessoas, entre tantas coisas. De acordo com o dicionário da Bíblia Almeida, uma testemunha é uma pessoa que declara o que ouviu ou o que viu. Ou também uma pessoa que fala da sua própria experiência com Cristo e da verdade do Evangelho. E já que estamos falando de reavivamento e comunidade, precisamos abrir a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2. Atos 2 é uma referência de uma comunidade cristã ideal. Uma igreja que tinha comunhão, relacionamento, confraternização, mas que tinha também a missão. É isso aí, eles testemunhavam sobre o Cristo ressuscitado. No episódio do dom de línguas, muitos acharam que os galileus estavam bêbados. Mas no verso 14, Pedro, junto com os demais, levantou em alta voz e chamou a atenção de todos e começou a explicar as Escrituras. Ele fala da promessa do derramamento do Espírito Santo, como já tinha dito o profeta Joel no Antigo Testamento. Depois ele começa a falar do ministério de Jesus. E aqui no verso 32 e 33 ele diz assim: Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês vê e ouvem agora. Ou seja, ele explicou aquilo que estava acontecendo. E o que aconteceu depois disso? A Bíblia diz que quando eles ouviram, os corações deles ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, e o que faremos agora? Olha, gente, quando nós não temos medo de testemunhar, o milagre da conversão vai acontecendo ao nosso redor e as pessoas ficam abertas e sensíveis ao apelo do Espírito Santo. Elas, com o coração ardendo, perguntaram: e agora? E Pedro respondeu assim: arrependam cada um de seus pecados e sejam batizados em nome de Cristo Jesus para o perdão de seus pecados e receberão também o dom do Espírito Santo. Aproximadamente 3.000 pessoas creram na palavra de Pedro, no testemunho dele, e foram batizadas naquele dia. E como que elas demonstravam que eram convertidas? Elas comiam juntos, oravam, aprendiam mais da palavra de Deus, como é mostrado em todo o livro de Atos. Uma das chaves para compreender o livro de Atos é a palavra testemunho. O objetivo do livro é mostrar como Jesus continuou o seu ministério aqui através dos cristãos.
Olha quantas passagens o livro de Atos mostra ou fala a palavra testemunhos. Atos 1, verso 8. Ufa! São muitos mesmos, né? É isto aí, atos são testemunhos, são ações dos apóstolos. Só um parênteses aqui. Quando eu era pequeno, eu achava que Atos era um dos nomes dos apóstolos de Jesus, mas não. Atos são testemunhos, são experiências. E a Bíblia tem muitos exemplos de testemunho, mas tem um que me chama a atenção, que está em 2 Reis, no capítulo 7, verso 9. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos a luz do amanhã, algum castigo sobrevirá sobre nós. Vamos, pois, agora e anunciamos a casa do rei. Olha, se experimentamos as boas novas do Evangelho, não podemos ficar calados. Foi o que aconteceu na igreja primitiva. No período de maior crescimento da igreja, no meio de toda aquela perseguição do Império Romano, o testemunho foi essencial. Quanto mais pessoas morriam pelo nome de Cristo, mais pessoas queriam conhecê-lo. Hoje vemos como a religião muçulmana tem crescido tanto. Além da taxa de natalidade e de imigração, um dos motivos que mais eles recebem adeptos é a convicção que vivem suas doutrinas. E até mesmo com tanto extremismo, né? Mas eles praticam, eles vivem o que acreditam. Infelizmente, a institucionalização da igreja no fim da Idade Antiga e ali nos tempos da Idade Média deixou de ser perseguida a igreja, mas ela estagnou na sua formalidade, nos dogmas, nas regras humanas, em tradições e abandono da palavra de Deus, deixou de avançar como era em tempos difíceis. Depois do final da Idade Média, com a Reforma Protestante, o testemunho também foi algo vital para aquelas pessoas daquele momento, mas depois também estagnou. Anos mais tarde surgiu o movimento adventista. O testemunho foi essencial, mas também depois estagnou. Hoje, a nossa realidade, vivemos em tempos de igreja de Laodiceia. Vivemos em tempos de uma igreja morna. Precisamos de conversão, de reavivamento e de reforma. E por isso, vale destacar que o testemunho não é somente a pregação com a voz ou com estudos bíblicos, mas também dar exemplo de cristão genuíno. Você prega também com seus atos, com a forma de se vestir, de comer, de se divertir, de relacionar com as pessoas. Cuidado com a sua vida, ela pode ser a única Bíblia que uma pessoa vai ler. Cuidado com esse não tem nada a ver. Há um perigo em negligenciar o testemunho. Faça perguntas para você mesmo. O que eu visto? O que eu me adorno glorifica a Deus? O que eu como? O que eu bebo agrada a Deus? Os lugares onde eu frequento, os anjos se sentem confortáveis? Posso compartilhar com Jesus a playlist do meu celular e os sites que navego? O que eu canto e até mesmo o que eu danço, testemunha de Jesus? Se não, está na hora de repensar, de mudar. Busque a Jesus, Ele é a solução, Ele é o perdão. Os cristãos não podem dar testemunho do que viram no tempo de Jesus porque não estiveram lá. Mas nós podemos e devemos dar testemunho do poder de Cristo em nossa vida, falando às pessoas de como Deus nos transformou, nos concedendo perdão, paz, alegria, redenção. Podemos falar sobre a graça de Cristo e que pelos seus méritos, no seu sangue vertido na cruz, todo pecador arrependido pode receber pela fé o perdão e a salvação. Desse modo, podemos ser instrumentos de Deus para reacender a esperança no coração aflito do pecador e ajudá-lo a se levantar para Deus com fé e confiança no Salvador. Deus pode nos capacitar para falar do seu amor, da sua justiça e do grande plano de salvação. O texto bíblico diz: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O meu apelo para você é: devemos testemunhar, porque assim oferecemos oportunidade de salvação a todas as pessoas. Devemos testemunhar porque isso agrada a Jesus Cristo. Devemos testemunhar porque quando nós testemunhamos, somos nós mesmos que crescemos mais. Devemos testemunhar porque ao fazê-lo estamos sendo fiéis a Deus. Devemos testemunhar porque essa é uma responsabilidade de quem ama a Deus e ama as pessoas. Além de demonstrar compromisso com Deus, com a sua missão, testemunhar demonstra que compreendemos totalmente o propósito de nossa vida
Igualmente também, testemunhar significa revelar o nobre caráter do Senhor em nossa vida e também no nosso discurso. Um abraço e até mais!